Vamos falar que todo mundo aqui não tem natural que não tenha consumido, que é a cafeína. Acho que é o estimulante mais utilizado no mundo, né? Sim. E é um dos suplementos mais bem estudados do mundo, né, cara? E a gente vê aumento de força, resistência, potência, foco. E, inclusive, termogênese. Né? Principalmente quando você trabalha ali dentro de uma certa faixa, né, de frequência cardíaca, que o pessoal chama de fat max, né? Isso não quer dizer que você tem maior perda de gordura. Significa que você consegue aumentar a oxidação naquele momento para aquela atividade física. Exato. Né? Tem até um estudozinho que saiu uns tempos atrás aí, que estava lá no perfil do Asker Jankadrup. Trabalha bastante com essa parte de performance e tudo, e performance legal, né? Não as performances que a gente gosta. Todos os estimulantes, eles atuam do mesmo jeito? Por exemplo, a cafeína atua diferente do que uma efedrina? Boa. Não, cara, são mecanismos de ação diferentes. Então, por exemplo, cafeína, cara, ela tem pelo menos 3 alvos farmacológicos que eu posso lembrar. Então, assim, só para classificar, a gente tem 3 classes, 3 mecanismos de ação. Explica aí pra gente. Não, antes dessa. Tá, antes. Então, espera aí, Ribeiro. A gente tem o receptor adrenérgico. Eu posso estimular ele diretamente. Então, a gente diz isso, que é um estímulo direto. Tá. Eu posso estimular a liberação da norepinefrina ou da noradrenalina do neurônio adjacente. Isso é indireto. E eu tenho ação mista também, que é quando eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a efedrina faz isso. E aqui você vai ter... Pode projetar isso aqui, então? Pode. Por favor, Ribeiro. Aqui você vai ter a fenda sináptica ali e vários tipos de termogênicos diferentes e aonde eles atuam. Então o Adam estava falando da cafeína, por exemplo. Então, assim, cafeína, se a gente pegar, ela pode atuar tanto ali nos receptores de adenosina, certo? Aumentando sinalização adrenérgica, quanto ela pode ter um efeito ali embaixo ajusante, inibindo fosfodiesterase, mesmo grupo de família que é inibida, por exemplo, pelo tadalafil, mas isso é importante a gente lembrar, que são fosfodiesterases diferentes. E nesse caso, o que acontece? A inibição da fosfodiesterase aumenta a concentração de AMP cíclico, que é um sinalizador que leva ao aumento na oxidação de gorduras. Então, quanto mais tempo o AMP cíclico ele permanece ali circulante, ele está ativando uma proteína que a gente chama de PKA, certo? Fosfoquinase A, que no fim da conversa toda aumenta a atividade da lipase hormônio sensível, certo? Aí, se a gente parar para pensar, ali em cima vocês estão vendo beta 1, 2 e 3, né? Praticamente todas as células elas vão ter todos esses receptores beta, que são chamados receptores beta adrenérgicos, só que em maior ou menor densidade. Então, lá no teu coração, a gente tem prioridade, por exemplo, de receptor beta 1, que, entre outras coisas, ele está envolvido tanto com o aumento na força de contração, na velocidade de contração e também na oxidação de lipídios, porque o teu coração funciona basicamente à base de gordura. Então, mesmo que a gente pegue um coração saudável, né, em anatomia, a gente vê ali uns foquinhos de gordura, que é o quê? Reserva energética para poder fornecer energia para o coração. Que é uma máquina que funciona 24 horas por dia por sua vida toda, certo? Só que lá no teu tecido adiposo, você tem receptor beta 3 principalmente, certo? Pô, e por que se eu usar um beta 2 mais específico, por exemplo, salbutamol, famoso aerolim, eu também tenho oxidação de gordura? Porque lá no tecido adiposo também tem receptor beta 2. Pode ser em menor concentração? Pode, não tem problema. Mas é legal ali essa figura, cara, bem bonita essa figura, inclusive. Porque ela mostra a ação de praticamente todas as coisas que a gente conhece, tanto as mais certinhas, né? Vamos dizer assim, as mais vendáveis. Eu gosto dessa figura, porque daí eu coloco pra galera, por exemplo, como funcionava a ECA, né? Que foi o melhor termogênico que já existiu para venda no mercado. Então a efedrina ali, ela tanto vai aumentar a liberação de norepinefrina do neurônio, quanto ela vai estimular o receptor beta. Aí entra a cafeína para ela inibir ali a adenosina e a fosfodiesterase. Então, aumentando o tempo de permanência da norepinefrina na fenda, que vai aumentar o sinal, e também aumentando o AMP cíclico dentro do próximo neurônio. Isso. E aí vem
o salicilatos ali, a aspirina na direita, que vai inibir a prostaglandina, que é outra coisa que reduz a ativação. Então você amplifica o efeito da efedrina usando a cafeína junto com a aspirina. Vou mais longe ainda. O pessoal perguntava muito essa questão da aspirina, né? Por que de passar aspirina? Cara, ela tem um leve efeito, né? De... Como é que fala? Meu Deus, como é que fala? Qual que é o termo mesmo? Desacoplar a cadeia transportadora de elétrons. Pronto. Tá. Então, basicamente, lá na mitocôndria, né, para poder gerar energia, você precisa de compostos que vêm da degradação tanto de carboidrato quanto de gordura, né? Mas sabe o que é legal? Porque a aspirina, ela tem uma função parecida com o antigo DNP, que era o dinitrofenol, que basicamente não deixava seu corpo produzir energia lá dentro da mitocôndria a partir desses substratos. Então, literalmente, você ficava fritando lá e, tipo, não produzia nada. Você só perdia na forma de calor, por isso que o cara fervia. Isso, ficava na frente do ar-condicionado Então, fritando. qual que é a real, né? A gente é muito vagabundo, mano. A verdade é essa. Então, você quer tornar seu corpo ineficiente. Você quer reduzir a eficiência energética do seu corpo. Comparando com um carro, é como se você quisesse que ao dirigir você gastasse muito mais gasolina. Um V8. E socando a bota. E deixando o giro alto. É isso que a gente quer fazer quando a gente usa termogênico. Porque basicamente o teu corpo não precisa subir a temperatura corporal para fazer as atividades dele. Aí, como a pessoa quer potencializar o esforço dela, já que eu vou fazer cardio, quero queimar mais gordura. Já que eu tô fazendo dieta, quero queimar mais gordura. O único jeito de fazer isso é reduzindo a sua eficiência. É estragando o seu maquinário celular. Mais ou menos isso. Atrapalhando o teu corpo. E aí você vai ficar mais quente que o normal e por isso vai gastar mais caloria. Então, a gente vai remar contra a eficiência do nosso corpo. É isso que a galera quer fazer quando usa um termogênico. A cafeína, ela liga em um daqueles três só, por isso que ela é a mais... Por que ela é mais de boa, mais tranquila? Não. Vamos por drogas, que eu acho que fica mais Sim. fácil da gente... Primeiro porque é uma que a gente tem mais tolerância, né? Então, cafeína, apesar de todo o efeito dela, a gente consegue desenvolver uma tolerância maior a possíveis eventos adversos. Tem pessoas que são mais sensíveis e tem pessoas que não vão ter tanto o efeito da cafeína. Metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos. Que a cafeína ela é degradada por algumas enzimas que a gente tem lá, que são chamadas de citocromos. Ok. Só que assim, o legal da cafeína é que mesmo que, vamos dizer assim, você perca um pouco do efeito dela de estimulante, perder sono, te manter acordadão e tal, na periferia, ela continua atuando. Permitindo que teu corpo continue, vamos dizer assim, queimando gordura. Então aqui, o cara tá bebendo café pra caralho, tomando cafeína e tal, não sei o que lá. Ok, isso pode ter efeitos ruins no sistema nervoso. Legal. Mas na periferia, teu corpo tolera ela muito bem. Então ela mantém o estímulo lipolítico, vamos dizer assim. Só que, lógico, utilizar doses muito altas, né, aumenta a vertigem, risco de queda, né? Pô, teve um cara... Ansiedade. Ansiedade. Teve um cara que eu atendi uma vez, cara, acho que ele usou 1,2 gramas de cafeína, cara. Nossa senhora. Caiu de boca aqui no Ibirapuera, cara. Tava correndo, pá, não sei o que lá, de repente só assim, ó, pá. Nossa, Meu Deus. 1,2 grama. Regaçou a cara. E o coração aperta bem ou não? Então, assim, tem pessoas que são mais sensíveis, mas o efeito cardiotóxico, vamos dizer assim, da cafeína, ele é bem reduzido quando você compara com algum desses outros estimulantes. Tá bom? Então, assim, é que nem a gente falou, ela não tem o mesmo tipo de efeito de um adrenérgico, né, um beta, mas ela pode aumentar a frequência cardíaca? Pode, por outros mecanismos. A gente consegue traçar uma linha bem divisória, assim, entre as drogas que a gente fala em miligramas e as que a gente fala em microgramas. As que a gente está falando em microgramas são 1000 vezes mais potente. Então, clenbuterol é micrograma, salbutamol é micrograma, T3 é micrograma. Então, são muito mais potentes e um risco envolvido é muito maior. Né? DNP tem um risco aí de morte. De boa. Porque o cara cozinha por dentro. Exato. O lateralzinho. Tá fervendo Porque só. a cafeína é mais comercial, pelo valor, pela segurança, Pela segurança. pelos motivos. Pela segurança. Porque ela em doses
baixas, ela tem efeito ergogênico. Quando a gente fala efeito ergogênico, é aumento na performance. Então ela aumenta a tua capacidade cardiorrespiratória, você consegue correr melhor, você consegue desenvolver mais força, por exemplo, para levantamento de peso, algo do tipo. Porque a gente escuta tanta história do cara que fala que é viciado em café, quando não toma fica com dor de cabeça, não consegue... Ele tá viciado já, tá num estado... Por conta dos efeitos do sistema nervoso. Então, assim, quando a gente estava falando daquele negócio dos receptores, ela ocupa basicamente todos os receptores purinérgicos. Quando ela sai, você tem uma dessensibilização desses receptores. Mas eles são reciclados rápido, coisa de 1 dia, 2 dias. Então você fica 2 dias sem tomar café, por exemplo, te dá aquela ressaca, depois de 1 dia sem tomar nada, nossa, parece que bateu mais forte do que 4 cápsulas de cafeína que você tomou 4 dias atrás. Você entendeu? Entendi. É mais por causa disso. Tanto que assim, tá, legal. O pessoal fala, mas eu posso tomar pré-treino 3 vezes no dia, quanto de cafeína eu tomo? Eu falo, você toma quanto eu mandar você tomar. Não exagera. Primeiro que pode ter esse risco, que nem a gente falou, de uma superestimulação, o cara tem uma merda. Segundo, porque você vai perder a sensibilidade dela. Pelo menos aquele efeito ergogênico de estimulante, não de termogênica. Então ela causa uma dependência química, então. Sim. Sim. Uma cafeína. Sim, tem. O que você falou é uma crise de abstinência. É. E é legal, sabe por quê? Muita gente sente isso muito mais potencializado. Porque cafeína não, mas o café principalmente, ele vem associado do que junto? Público normal, tá? Não. Cigarro. Ah, Verdade. Então o efeito da nicotina potencializa o efeito da cafeína. Eu quando trabalhava de vendedor, era derby... Com aquele coado na meia. aquele Carlton e o... Calton. Calton, mano. Bebes Gerais. Puta merda. E o cafezinho, mano. E o cafezinho. Cafezinho e quando tava batizado tinha um Dreyer no meio. Vou pensar o Calton, né? Isso. Tá, merda. E as doses de cafeína, quais são aí? As mínimas, as máximas? O que A funciona? legislação brasileira é 600 miligramas o teto. Dia. Não numa tomada. Eu não sei se para suplemento o limite era 420. A recomendação máxima é 600. Por exemplo, se eu for prescrever, um médico for prescrever, Até 600. até 600 é aceitável. Isso. Que é bastante, 600 porque na verdade... dá uma porrada já. Sim, mas é que... Não, bom. Assim, O certo cara que na literatura, 6 miligramas por quilo. O cara de 100 quilos, 600. 600 miligramas. Entendeu? É que ninguém, vamos dizer assim, faz prescrição miligrama a quilo de cafeína, né? A menos que seja protocolo hospitalar. Inclusive também é utilizado. Daí usam realmente trimetilxantina. Entendeu? Uma forma mais, vamos dizer, a forma pura de cafeína, vamos dizer assim. Quando que vocês são a favor do uso da cafeína? Vocês passam cafeína para os Cafeína, pacientes? sim, direto. Sabe? É? Tranquilo. É o que? Efeito termogênico, inibidor de apetite, para Não. dar um up na disposição? Disposição. Posição. Até eu gosto de fazer uma misturinha. Café, cafeína. Não, ali uma das coisas que tinha naquela figura era a forscolin, Tá. que atua, né, aumentando ali o MP cíclico também. Então eu gosto, por exemplo, de colocar uma coisa de cada região daquela da figura. Então, por exemplo, eu posso pôr cafeína com um pouco de ioimbina, forscolin. E aí eu vou estar ativando em diferentes locais o mesmo efeito, sabe? Então, mas a cafeína é base, né? Você sempre associa a cafeína com alguma coisa. A menos que tenha uma pessoa que tem Alguma hipersensibilidade. hipersensibilidade, aí você vai passar para teacrina, para alguma outra coisa. Isso que eu ia falar. E Mas até a gosta, clínica né? tá tomando conta do mercado. Eu já vejo gente prescrevendo teacrina já há muito tempo. Já. O Zambrotinha gosta de ter O Zambrota gosta. Qual que é a diferença da teacrina para cafeína? Pra cafeína. Dá menos euforia, É. que é o maior problema da cafeína. Né? Ela é mais... Você não dá um pico tão grande, né? Não despenca. Ela mantém mais estável durante o dia? Como que é? Na verdade, é justamente o contrário. Ela contrário? Ela não te dá essa sensação de subir e descer, entendeu? Não, então ela mantém estável. Te O mantém seu estável. humor, vamos dizer assim. Isso. A tua sensação de estímulo, vamos dizer assim, você não chega a sentir. Ela tem mais o efeito periférico, que é aquilo que a gente estava falando, do que central.
Então, pessoas que têm esse problema de se sentir muito ansiosas usando cafeína, aquela coisa, né? E que se sentiriam muito mal até com um cafezinho, a teacrina é uma boa opção. Agora, um mecanismo de cortar a euforia, que a indústria usa muito, é associar com taurina. É. Então, todo energético tem taurina, por exemplo. Engraçado, o pessoal acha que taurina é estimulante. A galera acha que tudo que termina com ina é estimulante. É que depende da dose, né? Então, altas doses de taurina, ela tem esse efeito mais inibitório, né? Agora, as doses mais moderadas de taurina, ela é excitatória. Dá pra usar pra dormir a taurina. Em doses bem altas. Sim. Dá pra usar pra dormir. E o colateral da cafeína, por que, por exemplo, tem gente que vai no banheiro, tomou cafeína, tem que ir no banheiro, isso é colateral dela, é normal? É meio que normal, então. Aqueles receptores purinérgicos que a gente estava falando, a gente tem no intestino também. Aí, quando eles são ativados pela cafeína no intestino, aumenta o quê? A peristaltismo. Então, não é que é um colateral, é uma ação esperada. Aí, pessoas que têm muito receptor, um cafezinho corre para cagar. Entendi. Pessoas que não têm tanto receptor ou já são mais acostumados com cafeína, porra, velho, eu já tive isso com pré-treino. No meio do treino, dá vontade de correr pra cagar, meu, normal. Bateu, literalmente, bateu.